Olá, eu sou a professora Sol de Literatura do curso Poliedro. Estou agora para resolver com você a questão 27 do Simulado Nacional. Vamos lá? Essa questão se refere a uma das obras de leitura obrigatória que você tem para esse ano na prova ITA. E nós estamos falando das Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Você sabe que essa obra foi escrita por um rapaz que trabalhava num jornal e que não tinha nenhum tipo de vínculo com a literatura. Aliás, esse vai ser o livro que realmente vai fazer sucesso. Ele estava dirigindo um jornal, fazendo a revisão e redação, quando faltava justamente uma obra para ser colocada dentro do suplemento do jornal, que seria o folhetim. E ele foi pego de calça curta nessa situação, pediu informação para um colega de redação que era mais velho que ele, para colaborar nos dados que ele pudesse, porventura, colocar nessa obra, que era uma obra que se passava no tempo do rei, uma vez que você com certeza conhece essa obra que é consagrada no romantismo brasileiro. Então, nesse caso, nessa questão, nós temos aqui uma passagem e que é marcada por uma tentativa de fazer com que o leitor prenda a sua atenção. Dá uma olhada nessa primeira. Enquanto o compadre, aflito, procura por toda a parte o menino, sem que ninguém possa dar-lhe novas dele, vamos ver o que é feito do Leonardo, em que novas alhadas está agora metido, em que novas embrulhadas, em que novas encrencas ele está metido. Você percebeu que o narrador está dizendo que o compadre estava procurando e não conseguia notícias do afilhado, que é o Leonardo. E o narrador diz, enquanto o compadre está procurando o Leonardo, vamos ver o que ele está aprontando. Então, qual foi a técnica usada pelo Manuel Antônio de Almeida? Ele suspende a informação que ele estava falando sobre o compadre para começar a falar do Leonardo. Você percebeu isso? Então, o que ele fez? Ele está te deixando sempre alguma coisa em aberto na narrativa para te amarrar, para você não saber de todo o enredo. Veja o segundo excerto. Entretanto, vamos satisfazer ao leitor que há de talvez ter curiosidade de saber onde se meteu o pequeno. É como se ele estivesse narrando, para e diz, agora eu vou satisfazer o leitor porque ele está muito curioso para saber o que aconteceu com o Leonardo. Então agora eu vou contar. Então é sinal de que ele parou de falar alguma coisa antes. E olha o terceiro. A comadre continuou a aparecer daí em diante por um motivo que mais tarde se saberá. Ele estava falando da comadre, você percebeu? Ele para de falar da comadre e diz, mais tarde você vai saber. Por agora, vamos continuar a contar o que era feito do Leonardo. Ele suspende a informação sobre a comadre e começa a falar do Leonardo. Você tem 3 situações que têm pontos comuns, que seria justamente o suspense. E não são só essas 3. O livro está composto de situações de suspense o tempo inteiro. E agora vem, então, 4 asserções para você saber quais são verdadeiras e quais são falsas. Vamos ver? Primeira dica, leia cada asserção e já coloque um F ou um V, que depois você elimina a alternativa. A número 1. Como o romance foi escrito de improviso até então, ok? Você sabe que ele escreveu realmente por necessidade para suprir a falta de um romance dentro do folhetim, beleza? Apenas para sanar um problema técnico do suplemento à pacotilha, é o nome do suplemento do folhetim. Nem o próprio autor tinha conhecimento do que estaria por vir nos capítulos subsequentes. Daí o motivo de ele não esclarecer ao leitor o que poderia acontecer com seus personagens no ato da escritura dos fragmentos acima. Tá errado, né? Você sabe que tá errado. Você acha, tudo bem, o narrador está criando o enredo, está criando a narrativa. Agora, se você disser que ele deixou em aberto, depois nós vamos falar sobre o compadre, ou então vamos saber agora sobre o Leonardo, mais tarde você vai saber da comadre, porque ele não sabia? Não, não é que ele não saiba. Então daqui a pouco ele vai dizer, olha, eu não sei o que eu escrevo, então agora eu vou falar sobre o outro personagem. Ele está criando o texto, ele é o dono do texto, ele tem a caneta na mão para poder comandar o texto. Então, se você acha que ele suspende a questão da comadre para falar do Leonardo porque ele não sabe o que falar, isso é um erro gigante, de jeito nenhum. Que foi escrito de improviso, sim, mas ele é justamente o sabedor, ele é aquele que domina o texto, que tem a caneta na mão.
Então você pode perceber que essa seção 1 está errada, quando diz que o problema é do autor que não sabe o que escreve. Não, essa está totalmente errada. Aí você vai para 2. Os fragmentos são exemplos da técnica folhetinesca. Sim, aí você percebe que sim. Porque se eu tenho um romance que vai ser publicado de capítulo em capítulo, ou de 2 em 2, de 3 em 3, depende do tamanho do capítulo, em folhetins de jornais que podem sair semanalmente, quinzenalmente, não importa. Então, eu tenho de ter o suspense. É uma maneira de eu amarrar o leitor para comprar o jornal da próxima edição. Beleza. E veja que ele trabalhava no jornal. A intenção dele realmente é essa. É ocasionar justamente ali a técnica do suspense, que é uma técnica folhetinesca. A 2 está certa. Se a 1 está errada, vejam, você já elimina E, elimina C, elimina A. Então você vai ficar entre B e D. A 2 eu já sei que está certa, agora eu tenho que saber da 3 e da 4. Vamos para 3? A técnica usada pelo autor e flagrada nos excertos acima é marcada pelo suspense no intuito de prender a atenção do leitor. Lógico, ele vai te amarrando, te amarrando. É um suspense típico mesmo de novela de televisão. Ele sempre deixa alguma coisa em aberto, esclarece um episódio posterior, depois ele retorna àquele anterior. Essa é a técnica folhetinesca, essa é a técnica do sargento de milícias, que você vai percebendo. E a 3 está certa, então eu ficaria com 2 e 3. Mesmo sem conhecer a aserção 4, você já teria a resposta. Percebeu? Vamos para 4? O fato de o narrador se posicionar no texto é prova contundente de que o foco narrativo é de primeira pessoa. Vamos dar uma olhada? Olha só o que ele está falando aqui, ó. Vamos continuar a contar o que era feito de Leonardo. Vamos satisfazer ao leitor. Eu tenho a primeira pessoa, certo? É a primeira pessoa do plural. Então vejam que o que eu tenho, ó. Vamos ver o que é feito do Leonardo. O fato dele usar o vamos, nós vamos, ou seja, eu e você, o fato dele usar a primeira pessoa do plural não faz dele justamente uma parte integrante do enredo. Ele não é personagem. O foco narrativo nesse livro é terceira pessoa. Você tem que saber que quem está narrando é um narrador que não faz parte do enredo. Ele não é um protagonista, ele não é uma testemunha. Ele, nesse trecho, quando ele coloca o vamos, na primeira pessoa do plural, é porque ele está conversando com o leitor. É uma outra característica que nós temos nesse livro. Conversa com o leitor. Então, por ele conversar com o leitor, ter essa intimidade com o leitor, ele utiliza a primeira pessoa, mas enquanto ele está narrando, ele não faz parte do enredo. Portanto, está totalmente errado dizendo que é primeira pessoa. Espero que você tenha entendido esse teste e tenha acertado, porque eu tenho certeza que depois disso você não vai errar nada em referente a sargento de milícias. Até mais.